Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que felicidade ter você aqui junto comigo nessa quarta-feira, dia 4 de março, para mais um Evangelho do Dia, para mais uma meditação da palavra. Nós estamos no nosso 13º dia da Quaresma e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28. Vamos lá? Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus 2 e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor materno de Maria esteja sobre você hoje, sobre a sua vida, sua família, sobre a sua casa, seu casamento, sobre os seus filhos, netos, sobre todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que passarão pela sua vida hoje e sobre todos os seus projetos e trabalho. Enquanto Jesus sobe para Jerusalém, ele não sobe como quem vai cumprir uma agenda, ele sobe como quem vai entregar a própria vida. E o detalhe mais forte do texto é que Jesus não esconde nada. Jesus anuncia a paixão antes de qualquer milagre, antes de qualquer consolação, antes de qualquer promessa de vitória. É como se Jesus dissesse: se você quer me seguir, primeiro preciso olhar para onde eu estou indo. Porque tem gente que quer Jesus, mas só quer Jesus enquanto Jesus resolve. Tem pessoas que amam a presença, mas fogem do preço. Só que na Quaresma, o Senhor sempre faz isso. Ele te puxa para mais perto. E quando você chega perto, você descobre que o centro do Evangelho não é uma ideia. O centro do Evangelho é um cordeiro. E exatamente nesse momento, quando a cruz está na frente e Jerusalém já está marcada, que parece um pedido que revela o que existe no coração humano. Manda que meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso é brutalmente real, meu irmão. Isso é brutalmente real, minha irmã, porque nós somos assim. A gente consegue estar perto da santidade e ainda querer garantir um lugar. A gente consegue ouvir Jesus falar de sofrimento e ainda pensar: tudo bem, mas no fim eu vou ser reconhecido, né? E quando essa missão está dentro da fé, ela não se apresenta como vaidade, ela se apresenta como um chamado.
ela veste roupa santa, ela aprende linguagem religiosa, ela até chora na oração, mas no fundo o que ela quer é segurança emocional. Me valida, me confirma, me coloca acima. E Jesus, que não é cúmplice do nosso teatro, ele não humilha, ele cura. Por isso que Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo? Isso não é bronca, isso é misericórdia. É Deus te impedindo de fazer um pedido que te destruiria. Porque tem pedidos que parecem bênção, mas são veneno. Tem portas que parecem promoção, mas são armadilhas. Tem lugar que você acha que é glória, mas é exposição antes do tempo. E Deus, quando ama, às vezes nega, para não te entregar uma versão acelerada do teu ego. Aí Jesus não discute com a mãe. Ele vai direto no coração dos filhos. Podeis beber o cálice que eu vou beber. E aqui o evangelho fica mais profundo do que muita gente imagina, porque o cálice não é só o sofrimento físico. O cálice é a forma de amar de Cristo. O cálice é a obediência que custa, é a fidelidade quando ninguém vê, é a mansidão quando você poderia esmagar, é o silêncio quando você queria se defender, é perdoar quando você tinha argumento para condenar, é servir quando você queria ser servido, é perder o controle e continuar confiando. O cálice é morrer para o próprio trono interior, porque o maior inimigo do discípulo não é a dor, é o ego. Eles respondem tão rápido: nós podemos. Isso também é real, porque a boca é valente, mas o coração ainda é criança. A gente acha que consegue, a gente promete, a gente se empolga, a gente faz voto, e Jesus não desqualifica. Ele olha e profetiza: vós bebereis do meu cálice. Ou seja, vocês ainda não são, mas vão se tornar. Vocês ainda estão misturados, mas vão ser purificados. Vocês ainda querem glória, mas a cruz vai arrancar de vocês a mentira, e isso é uma esperança enorme. Deus não trabalha só com gente pronta, Ele trabalha com gente disponível. Ele pega o coração confuso e vai organizando por dentro com provações, com graça, com tempo, com correção, com amor. A cruz não é só lugar de dor. A cruz é o laboratório da santidade. E então os outros 10 ficam irritados. E aqui Jesus revela outra camada. Não era só a ambição de 2, era a inveja de 12. Porque quando alguém tenta subir, o resto se denuncia. O ciúme é o espelho que mostra onde eu queria estar. E Jesus faz algo que um grande pregador sabe fazer. Ele não finge que a comunidade é pura. Ele trata a ferida da comunidade. Ele chama todos e diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder e os grandes as oprimem. Jesus está dizendo: o mundo chama isso de liderança. O mundo chama isso de grandeza. O mundo chama isso de vitória. Mas isso é o sistema da queda: dominar, controlar, calar, esmagar, exigir, usar pessoas como degrau. E então Jesus solta a frase que deveria estar gravada no coração de todos os cristãos que querem influência: entre vós não deverá ser assim. Aqui está a diferença entre religião e evangelho, meu irmão. Religião tenta colocar Deus dentro do nosso sistema, minha irmã. Evangelho destrói o sistema por dentro. Jesus não veio melhorar o modo como o mundo manda. Ele veio revelar um reino que não funciona por domínio, mas por doação. E é por isso que ele redefine grandeza. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ele não mata o desejo de grandeza, ele purifica. Ele não diz:
não queira, ele diz, santifica o teu querer. Porque querer ser grande não é o problema. O problema é querer ser grande sem ser santo. O problema é querer subir sem carregar. O problema é querer honra sem entrega. O problema é querer direita e esquerda sem cálice. E aí vem o centro da quaresma. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Isso não é poesia. Isso é um golpe no ego. Jesus está dizendo: o meu poder é me entregar. A minha glória é me gastar. O meu trono é a cruz. E se você quer ser meu, vai ter que aceitar que eu não vou alimentar o teu orgulho, eu vou crucificar ele. Porque o orgulho é a raiz de toda a escravidão. E Deus não te quer importante, Deus te quer livre. E agora eu vou te falar com muito amor no coração. Se você quer liderar do jeito certo, esse evangelho é o teu manual e o teu julgamento. Porque liderar no reino é a capacidade de carregar pessoas sem usar pessoas. É a capacidade de servir sem se idolatrar. É a capacidade de ter voz sem virar dono. É a capacidade de ser referência sem virar centro. E se você lidera para ser amado, você vai manipular. Se você lidera para ser aplaudido, você vai teatralizar. Se você lidera para se sentir superior, você vai esmagar os fracos. Mas se você lidera para servir, você cura. É por isso que Deus testa lideranças com escondido. Porque quem só funciona no palco não serve para o reino. O reino começa no secreto. E talvez hoje Jesus esteja te olhando como olhou para eles e dizendo: eu não vou te dar posição antes de te dar o cálice. Porque posição sem cruz vira vaidade. Autoridade sem humildade vira tirania. Influência sem santidade vira escândalo. E aqui eu preciso ser honesto. Muita liderança cristã cai porque não caiu antes do chão. Não aprendeu a servir. Não aprendeu a obedecer. Não aprendeu a diminuir para Cristo crescer. E Deus, por misericórdia, às vezes te segura. Ele te deixa atrás. Ele te coloca em Nazaré, Ele te dá silêncio, Ele te dá espera, Ele te dá trabalho escondido, porque ali Ele te salva de você. E é por isso que agora eu quero te convidar a um gesto simples, mas muito verdadeiro. Coloque assim nos comentários como uma decisão diante de Deus, e se você quiser, coloque o seu nome também. Coloque assim: Jesus, eu aceito o cálice do serviço. Purifica a minha ambição. Jesus, eu aceito o cálice do serviço. Purifica a minha ambição. Isso não é para engajar, é para alinhar o coração com o reino. Quem não alinha por dentro, um dia desaba por fora. Enquanto você vai digitando: Jesus, eu aceito o cálice do serviço. Purifica a minha ambição. Eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Eu queria te convidar a fazer parte dessa família de oração, nessa corrente de oração que todos os dias, às 00:15 aqui no Evangelho do Dia, também às 6 da tarde, no nosso momento da Ave Maria, eu apresento o seu nome, a sua família, as suas intenções, os seus desejos, os seus desafios, o seu casamento, apresenta ao Senhor. E é por isso que eu te convido a clicar aqui embaixo do vídeo na palavra inscrever-se e fazer parte dessa família de oração. Ao clicar você não paga nada, é totalmente gratuito, mas tem um poder gigantesco. E eu também te peço um gesto muito simples. Clique nesse símbolozinho de like, de gostei, de joinha, porque isso faz com que a gente alcance mais corações. Eu estou te pedindo ajuda para a gente alcançar mais pessoas, para que a gente possa levar a palavra para muitos e muitos corações. Amém? E agora que você já faz parte da nossa família,
Agora que você já digitou, que você já deixou o seu like, eu quero orar por você. Eu te convido a respirar devagar, a não correr. Deus não faz cirurgia com pressa. Feche os seus olhos um instante se você puder e imagina Jesus caminhando para Jerusalém. E você caminhando ao lado. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o preço. E mesmo assim ele continua. E agora deixa ele te fazer uma pergunta que não dá para responder com frase bonita. Ele está olhando para você e falando assim: por que você me segue? Não responde rápido, não. Fica alguns segundos em silêncio, porque às vezes a gente não tem coragem de ouvir a própria verdade. Fica um pouquinho em silêncio e responde devagar: por que você me segue? Jesus subia para se entregar, e a gente em busca do primeiro lugar. Pedimos tronos, glória e poder, sem entender o que é morrer. O cálice amargo é dom de si, a cruz é o trilho pra chegar ali. Não é domínio nem é opressão, a realeza está na servidão. Jesus, eu bebo do teu cálice, que o meu orgulho em mim se cale. Vim pra servir e não pra ser servido. No teu caminho sou fortalecido. Jesus, eu bebo do teu cálice, que o meu orgulho em mim se cale. Vim pra servir e não pra ser servido. No teu caminho sou fortalecido. E agora imagina Jesus colocando nas tuas mãos um cálice. Não é um cálice de condenação, é um cálice de maturidade. É o cálice de dizer sim mesmo quando custa. E talvez seja exatamente isso que você está evitando. Servir alguém que você não gosta, perdoar alguém que te feriu, pedir perdão, parar de disputar, deixar de provar valor, parar de viver de imagem, ser fiel no escondido, obedecer sem aplauso. E agora, diante de Deus, você não precisa prometer grande coisa. Você só precisa dizer assim: Senhor, eu quero ser verdadeiro. E se você não conseguir dizer isso, diz: Senhor, me dá coragem para ser verdadeiro. Põe a mão no seu peito e fala baixinho por dentro: Jesus, eu não quero um trono, eu quero um coração como o teu. Repete devagar, porque essa frase corta muita mentira. Fala: Jesus, eu não quero um trono, eu quero um coração como o teu. E fica mais alguns segundos aí sem se defender, sem se explicar, só deixando Jesus te reorganizar por dentro. Eu bebo do teu cálice, que o meu orgulho em mim se cale. Vim pra servir e não pra ser servido. No teu caminho sou fortalecido. Jesus, eu bebo do teu cálice,
Senhor Jesus, eu intercedo por essa pessoa que me ouve agora, por cada nome inscrito nessa família de oração. Eu intercedo pelos filhos, pelo casamento, pelos pais, pelos netos. Eu intercedo pela casa, pelos projetos, pelas pessoas que ela ama e por tudo aquilo que ela almeja e também por todos os medos que ela tem. O Senhor conhece as intenções de cada pessoa, o Senhor conhece as feridas, o Senhor conhece as ambições, o Senhor conhece as comparações silenciosas, os ciúmes escondidos, a sede de reconhecimento, a vontade de ser visto, a pressa de ocupar o lugar. E eu te peço com autoridade e com amor, purifica esse coração. Arranca toda a ambição que não é tua. Quebra todo desejo de grandeza que nasce do orgulho e da insegurança. Cura a raiz que faz essa pessoa precisar de validação o tempo todo. Senhor, dá a ela um coração de servo, dá a ela a alegria do escondido, dá a ela a força da obediência, dá a ela o dom de servir sem ressentimento, de ajudar sem humilhar, de liderar sem dominar, de corrigir sem ferir, de amar sem exigir. E onde essa pessoa tem usado bem para buscar aplauso, corrige com misericórdia. Onde ela tem se perdido na imagem, traz para a verdade. Onde ela tem buscado posição para preencher vazio, preenche com a tua presença. E eu te peço, Senhor, visita a casa dela, o casamento, os filhos, o trabalho, o interior e faz o milagre que é maior do que visibilidade. Faz nascer santidade, porque o mundo dá pau que tira a alma, mas o reino da cruz e salva a alma. Dá a ela perseverança, dá a ela disciplina, dá a ela paciência com o processo e dá a ela um amor que não precisa de recompensa. E eu te peço, Jesus, que essa pessoa beba o cálice contigo sem fugir, que ela seja fiel mesmo quando ninguém aplaude, que ela continue mesmo quando não entende, que ela sirva mesmo quando não recebe, e que no dia certo, Senhor Pai, que vem no escondido, recompense com paz, com maturidade e com uma autoridade que não vem de carisma, mas de cruz. E é com essa confiança que nós rezamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele purifique a tua ambição e fortaleça o teu serviço, que Ele te dê coragem para a cruz de cada dia e paz no escondido, que Ele te faça grande no único lugar que permanece, no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessa e eu oro por você. E hoje eu declaro: quem aprende a servir com Cristo não perde a vida, encontra a vida. Compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Não deixe a palavra parar em você. Me ajude a fazer com que essa família seja cada dia maior. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Jesus subia pra se entregar e a gente em busca do primeiro lugar. Pedimos tronos, glória e poder, sem entender o que é morrer. O cálice amargo é dom de si,
A cruz é o trilho pra chegar ali. Não é domínio nem é opressão. A realeza está na servidão. Jesus, eu bebo do teu cálice, que o meu orgulho em mim se cale. Vim pra servir e não pra ser servido. No teu caminho sou fortalecido. Jesus, eu bebo do teu cálice, que o meu orgulho em mim se cale. Vim pra servir e não pra ser servido. No teu caminho sou fortalecido. Jesus, eu não sei o que eu peço. Eu quero a glória, mas fujo da cruz. Me ensina a ser o último. Me ensina a lavar os pés. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.